Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia a cada um. Que o Senhor possa alcançar a cada um com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua paz, que excede todo entendimento. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu já vou começar com uma oração, enquanto os irmãos vão procurando, vão achando aí, ok? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te louvamos, Senhor amado. Engrandecemos ao teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Nos ajuda, Senhor amado, a cada dia, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, não somos nada, Pai. Neste momento eu peço ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, que este mesmo possa iluminar os nossos corações, Senhor, a fim de que possamos entender a mensagem, que cada um possa entender a mensagem e que também possam aplicar no dia a dia, aplicar na sua vida, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor possa me usar neste momento, que somente o Senhor possa falar e que não venha a ser nada de mim. Que tudo que venha a ser feito para a Tua honra, glória e poder. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Lucas capítulo 24, versículo 13, a partir do versículo 13. A nossa Bíblia, a tradução ARA, vai dizer que o título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Ok? Vamos ao texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e o reconheceram. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe aconteceram no caminho
e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Nós vamos meditar nessa mensagem hoje. Espero que os irmãos possam compreender e que tudo venha a ser falado, venha a ser somente a palavra de Deus e nada mais, nada além disso. Amém? Eu intitulei esta mensagem de hoje como Ele caminha conosco. Essa mensagem que se encontra, como já dizemos e como já lemos, em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Vamos então discorrer esse texto, irmãos. O texto vai começar dizendo: naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Qual seria esse mesmo dia, né? Naquele mesmo dia. Parte desse texto nós podemos verificar, nós vamos poder também verificar lá em Marcos, capítulo 16, versículos 12 e 13. Mas lá estará muito mais resumido do que aqui em Lucas, que detalhou todo o acontecimento. Voltando ao texto, ele vai começar nos dizendo, naquele mesmo dia. Os acontecimentos que antecederam este foram a morte de Jesus e o seu sepultamento, que nós poderíamos conferir em Lucas 23, um capítulo antes desse, e agora no capítulo 24 nos deparamos com a sua ressurreição, onde Jesus não está mais no túmulo no começo desse capítulo. E quando as mulheres vão conferir, 2 homens aparecem a elas e as questionam: por que buscais entre os mortos ao que vive? Isso vai estar aí no versículo 5. 2 discípulos estavam caminhando para um lugar chamado Emaús, que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Nós vamos encontrar aí no texto, distante de Jerusalém, 60 estádios, que corresponde a mais ou menos 10, 11 quilômetros aí de Jerusalém. No versículo 14 vai dizer: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Esses 2 homens estavam no caminho conversando acerca das coisas que haviam acontecido. Mas que coisas? Que coisas são essas? Seriam essas mencionadas anteriormente. Eles estavam comentando sobre a morte de Jesus e que as mulheres foram ao túmulo, mas não encontraram. Versículo 15 vai dizer: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui nós veremos que esses 2 discípulos, eles estão caminhando e que o próprio Jesus vai se aproximar deles e faz cumprir o que ele mesmo disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, que Cristo mesmo falou, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. No versículo 16, nós vemos que o próprio Deus fez com que, de alguma forma, eles não soubessem que quem estava com eles era Jesus. Assim como aconteceu também em João 20, quando Jesus se apresenta e conversa com Maria Madalena. E a mesma não conhece e chega a confundir com um jardineiro. Especificamente no versículo 14 do capítulo 20 de João, nós veremos que ela não reconhece. Vai dizer assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Também veremos algo parecido lá em João, capítulo 21, quando Jesus aparece a 7 discípulos e eles não o reconhecem. Especificamente no versículo 4, nós veremos que diz: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Prosseguindo o contexto de Lucas 24, no versículo 17, nós vamos encontrar: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou: quais? Jesus, ele vai questionar aqui o que tem afligido. Porque nós vamos ver no texto que vai ser enfático, que os discípulos pararam entristecidos. É como se fosse um luto mesmo.
E era um luto de fato. Um deles vai dizer que ele era essa pessoa, que eles não sabiam que era Jesus, era o único que não sabia das coisas que estavam acontecendo. De modo que eles vão parar entristecidos e vão falar: meu, você é o único que não sabe dessas coisas, das coisas que aconteceram? De modo figurativo, seria como se uma pessoa estivesse caminhando, falando sobre as mortes causadas pelo Covid-19 e preocupados com a situação, e uma pessoa parasse e perguntasse: do que vocês estão falando? Estamos falando sobre as mortes que o vírus tem causado. O que Jesus fez foi como se ele perguntasse: que vírus? Nos dias de hoje. A morte de Cristo foi um acontecimento que chocou muitos e que a maioria sabia o que tinha acontecido. Digo a maioria, pois eles não tinham a mesma rapidez de informações e acesso às informações que nós temos. Eles tinham um pouco mais de morosidade para receber essas informações, né? Não tinha celular, não tinha nenhum recurso. Então, eu digo isso porque eu acredito que nem todos sabiam, mas a maioria sabia. Principalmente naquele caminho ali que eles estavam. Eles estavam vindo de Jerusalém e estavam indo para essa aldeia chamada Emaús. Cleopas vai parecer até um pouco bruto nas palavras. Ele vai falar: como assim? Você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo? Como se fosse algo estrondoso, algo... Meu, você... em que mundo você vive, né? Seria a mesma coisa que ele estivesse perguntando isso. E por ele ter falado dessa forma, eu imagino que Jesus tenha vindo da direção de Jerusalém também, assim como eles estavam vindo. Continuando, no versículo 19, vai dizer: e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Do versículo 19 aqui até o versículo 24, nós veremos que serão explicadas as coisas que aconteceram. E particularmente, quando eu vejo essa parte, consigo enxergar um certo desespero da parte dos discípulos. Eles estavam de fato muito chateados, angustiados e abatidos. A fala desse discípulo chega a ser até comovente e dramática para mim. Mas veremos a seguir que Jesus não alivia, como quase sempre, e ele é bem incisivo. Ele vai falar no versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E assim como fez Cristo aqui, nesse texto, Paulo vai fazer algo semelhante lá em Tessalônica. Vamos ver em Atos capítulo 17, versículos 2 e versículo 3. Atos 17, 2 e 3. Vai dizer assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Assim como Cristo disse, Paulo vai dizer que era necessário que isso acontecesse. Era necessário que Cristo viesse e que ele morresse. Acredito que mesmo lá na frente as pessoas ainda ficavam muito chateadas, e falavam sobre isso ainda. Sobre a morte de Jesus, que ele não era profeta nenhum, que não veio para redimir o povo. Eu acredito dessa forma porque até hoje as pessoas são assim. Mas vamos continuar no texto. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Nessa parte do texto, Jesus ele vai explicar aos discípulos sobre as Escrituras e vai falar sobre ele, vai falar sobre ele mesmo. E que as coisas sobre ele que estavam escritas lá nos profetas, ou seja, para nós hoje no Antigo Testamento. Podemos pensar em algo parecido com o que Pedro fez em sua primeira carta. No capítulo 1, versículo 10 e até o 12, Pedro vai falar assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e ao versículo 12. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça e vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Ou seja, Pedro ele vai falar aqui a respeito de Cristo, mas ele vai citar Cristo desde o Antigo Testamento, desde as coisas que já haviam sido reveladas. Podemos imaginar também Cristo citando Moisés, que está falando no texto que ele citou Moisés e os profetas. Então ele vai falar algo parecido com o que aconteceu lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Você consegue perceber o que Moisés falou aqui? O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Ou seja, vai vir um profeta semelhante a Moisés. O que Moisés fez? Moisés foi um libertador do povo, certo? Então ele vai falar também, vai citar também Moisés. Então nós podemos imaginar que esse texto também foi citado. E vai citar também os profetas, especificamente o profeta Isaías, pode ser? Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9 é muito conhecido, tem até uma canção, várias canções sobre Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, para a eternidade e Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós temos total liberdade para imaginar isso, pois está tudo escrito. Tudo o que Cristo disse naquele dia a seu respeito não era novidade para aqueles discípulos, ou pelo menos não deveria ser novidade. E ele vai discorrer a própria palavra que fala acerca dele mesmo. Toda a Escritura é sobre Cristo. Vamos adiante no texto, no versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nessa parte do texto, eles vão acolher a Cristo, sem saber que é ele. Eles não sabiam que era Cristo, pois o horário já era excedido para ficar andando na rua. E por saberem dos perigos que aquele homem poderia passar, eles pedem para ele ficar. Não, fica com a gente. Então eles vão entrar na casa e quando eles vão sentar para comer, Jesus faz aquela cena clássica de pegar o pão, partir e dar graças. Com isso, os olhos daqueles homens, voltaram a reconhecer que era Jesus, mas imediatamente Cristo desapareceu à vista deles. É algo semelhante ao que acontece com a gente nos dias quando a gente toma Santa Ceia, e a gente faz para lembrar de Cristo, faz para lembrar do sacrifício que ele fez por nós.
E essa cena é muito clássica, que quando Cristo vai partir o pão, e todos eles, e ele dá graça, então eles vão reconhecer que era Cristo. E no versículo 32 vai dizer: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui nós vamos ver um sentimento desses homens, é o sentimento que eles estavam sentindo no caminho. Aquele caminho que eles estavam andando, nós vamos ver o sentimento expresso aqui, eles vão expressar o sentimento. Não nos ardia o coração quando aquele homem nos falava nas Escrituras? Então eles que caíram em si e falaram: é Jesus. E o coração deles de fato estava ardendo, que quanto mais aquele homem falava, mais eles queriam ouvir, mais eles queriam saber, mais eles queriam conhecer. No versículo 33 vai dizer: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Na comunhão, no partir do pão, como a gente falou agora. Essa é uma parte que me deixa até de certa forma envergonhado. Por quê? De certa forma, quando esses homens reconheceram que era Jesus, o horário já não importava mais. Antes, o horário importava. Não, fica com a gente aqui porque tá tarde, como é que você vai sair a esse horário? Mas aqui, quando eles reconheceram que era Jesus e viram que Jesus já não estava mais visível para eles, o horário já não importava mais. Os perigos da noite que eles estavam preocupados que Jesus fosse, já não importava mais. A temperatura, não sei se estava frio, não sei se estava calor, não sei se estava muito calor ou se estava muito frio, mas também não importava mais. A palavra vai dizer que eles se levantaram imediatamente e foram para Jerusalém. Ou seja, eles vieram andando de Jerusalém e talvez deu tempo de sentar, levantar e voltar. Era uma distância aproximadamente de 10 quilômetros, e é uma distância aqui da minha casa de lá da minha casa até a igreja, mais ou menos. E eu gostaria que vocês me permitissem abrir até um parênteses aqui e fechá-lo rapidamente. Se depois de um culto eu saísse da igreja e fosse para casa a pé, um exemplo, a gente sabe que não aconteceria, talvez, mas é um exemplo. Fosse para casa a pé. E quando eu chegasse em casa, alguém me liga ou algo do tipo e fala para voltar para a igreja rapidamente, que iria ter algum ensaio ou algo assim, eu não voltaria, sinceramente. A pé, não voltaria. Pelo contrário, talvez eu já ficaria um pouco bravo, um pouco estressado por isso acontecer, mas de modo algum eu acredito que eu não voltaria para a igreja andando naquele momento. E já fecho meu parênteses aqui. Sinceramente, esses eram verdadeiros discípulos de Cristo. Eles não mediram esforços, mas se levantaram imediatamente e foram anunciar a Cristo. Esses homens tinham acabado de andar esses 10 quilômetros e praticamente, como eu já disse, só deu tempo dele entrar, sentar e reconhecer que era Cristo, levantar de novo e partir. Pode ser que eles, pegaram o pão e foram comendo no caminho, não sei, mas esses eram verdadeiros discípulos de Deus. Nada, como a gente já disse também, nada mais importava. Nada mais importava, porque eles sabiam que Cristo estava vivo e eles imediatamente levantam e voltam para anunciar. Daqui eu já gostaria de partir para as conclusões do texto. É um texto pequeno e eu não quero também me alongar, quero me estender, eu quero que os irmãos entendam de forma clara e objetiva. O que eu concluo desse texto aqui é que esses discípulos estavam completamente tristes e abatidos. As lágrimas estavam sendo uma realidade na vida deles. Eles tinham perdido todas as esperanças, pois o mestre havia morrido. E mesmo que já houvesse indícios de que ele tinha ressuscitado como prometido, a gente viu no texto que já tinha indícios. Se você voltar aí o texto um pouco, você vai ver que ele já apareceu a mulheres
ele apareceu para algumas mulheres e não ele em si, alguns anjos falaram: por que está procurando aqui no túmulo quem está vivo? Então já tinha indícios de que Cristo tinha ressuscitado. Mesmo assim, aqueles homens estavam muito tristes, estavam desesperados. Eles continuaram tristes. E por quê? Porque eles estavam achando que a salvação seria imediata. Talvez esses homens estavam focados na salvação terrena, numa libertação momentânea, trazendo para nós uma libertação rápida do Covid-19, trazendo para os nossos dias. Uma melhora rápida na economia ou uma libertação dos problemas de desigualdades como o racismo que tem acontecido, que sempre aconteceu. Eles, assim como nós, esperavam por uma libertação de uma política ruim. Eles esperavam que tudo se resolvesse aqui, assim que Cristo ressuscitasse. E nós não somos nem um pouco diferentes. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas para ontem. Nós queremos que as coisas se estabeleçam e que seja tudo perfeito aqui na Terra, mas não será. Nunca será. Porém, no texto, nós vimos que alguém se aproximou deles. Nós vimos que, além de se aproximar, ele começou a andar com eles. Começou a dialogar com eles. Começou a consolá-los e fazerem pensar de uma forma diferente. Dizendo: sim, ele morreu, mas não era o que estava escrito. Ou: não temas, os profetas disseram que tudo isso aconteceria mesmo. Jesus talvez falou algo assim. E uma coisa interessantíssima aqui é que ele caminhou com eles, com aqueles homens. Ele caminha conosco, meus irmãos. Ele caminha conosco. Os problemas terrenos são totalmente normais. Não ache que isso vai parar. Não ache que as coisas serão um mar de rosa aqui nessa terra. Não serão. Mas ele caminha conosco. Se Cristo estiver caminhando ao nosso lado, se a palavra de Deus continua sendo a nossa regra de fé e prática, a nossa única regra de fé e prática, e se ela está ardendo no nosso coração dia após dia, ele está caminhando conosco. Creia nisso. Gostaria de te fazer algumas perguntas aproveitando. O seu coração já queimou por Cristo e pelo Evangelho? Ou já ardeu por Cristo e pelo Evangelho? O seu coração já ardeu quando você ouvia a palavra de Deus? O seu coração já esteve mais pronto para adorar ao Senhor e anunciar as boas novas? Se a sua realidade atual não tem sido essa, volte atrás. Lembre-se de onde caiu e retorne às boas práticas. Foi quando você... Tem um teólogo que vai dizer, foi quando você parou de orar no secreto, foi ali que você caiu. Volte a orar, a ler a palavra, estudá-la e anuncia. Aqui já finalizando, eu gostaria de deixar algumas aplicações para nós. A primeira aplicação que eu gostaria de deixar é que Cristo está no caminho. Por mais que as adversidades venham, por mais que tudo pareça, está tudo indo por água abaixo, Ele caminha conosco. Às vezes, parece que tudo está indo de mal a pior, que as coisas não estão dando certo para você aqui nessa terra, mas Ele caminha conosco. Parece até que as lágrimas e as adversidades estão ofuscando o seu olhar de ver que Cristo está no caminho, mas creia, Ele caminha conosco, Cristo está no caminho. Aqueles discípulos estavam perplexos com a situação e de certa forma desapontados, mas como diz uma canção, no desapontamento, a esperança nasce. E vivo o presente, independentemente do que passou. Meus irmãos, creiam, Ele caminha conosco. Não deixe que a incredulidade e o ceticismo da era atual ofusquem o seu olhar. Não fique com apenas a verdade do Cristo de sexta-feira. Cristo de sexta-feira da paixão, não fique apenas com essa verdade. É uma verdade, mas não fique apenas com ela não, meu irmão. Mas foque também no Cristo do domingo da ressurreição. Ele caminha conosco, Cristo está no caminho. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é, leia para crer. A palavra nos diz que quem crer e for batizado será salvo,
Mas aqui eu quero dar uma ênfase apenas para o crer, porque nós estamos falando da palavra, né? Bom, você sabe que você precisa crer. Eu sei que eu preciso crer. Mas no que você vai crer se você não ler a Bíblia? Aqueles discípulos tiveram a honra de ouvir mais um sermão do próprio Cristo. Mas eles creram naquilo, pois já estava tudo escrito. E Cristo estava apenas confirmando. A palavra ardeu no coração deles. Não foi somente mais uma palavra. Mais uma mensagem. Mais um texto. Mais um sermão. Não foi. Foi uma palavra específica que ardeu no coração deles. Eles ouviram aquela mensagem e aquilo causou impacto na vida deles. Hoje, nós temos a palavra de Deus completa em nossas mãos. Antigo e Novo Testamento ao nosso dispor. Fora alguns livros teológicos que são muito bons. Mas o que estamos fazendo com isso? Será que temos lido a palavra? E será que ela tem causado algum impacto em nossas vidas? Será que estamos esperando apenas que chegue o domingo e ouvimos a palavra e acabou? Meus irmãos, leiam a Bíblia. Deus a deixou para lermos e estudarmos. E além de estudarmos, temos o dever de anunciar o que estudamos. Temos o dever. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15, vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então eu gostaria de deixar essa segunda aplicação. Leia para crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler e crer para ver. O evangelho é totalmente contrário daquela frase que as pessoas dizem. Não, é ver para crer. Não, o evangelho é crer para ver. Mas para você crer, você precisa ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Ela está nas suas mãos. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e anuncie. Leia para crer. E a terceira aplicação é: você precisa anunciar. É meio que junto com a segunda quase, mas foi um contraste mesmo da segunda para a terceira. Você precisa anunciar. Como eu acabei de dizer, você precisa conhecer a palavra de Deus e você precisa anunciá-la. É o seu dever, é o meu dever, é o nosso dever. No começo, aqueles discípulos estavam um pouco incrédulos e com o coração cheio de temor. Mas uma vez que a palavra ardeu no coração deles, que eles reconheceram que o Mestre estava vivo e que aquela palavra era viva, eles foram imediatamente anunciar as boas novas. Eles não esperaram um tempinho e depois foram. Eles foram imediatamente. Talvez nós reconhecemos que era Cristo, ok? Vamos terminar de comer, vamos dormir e amanhã cedo a gente vai. Não, eles foram imediatamente. Hoje nós temos uma facilidade para pregar o Evangelho através de várias ferramentas. Hoje a tecnologia está muito mais avançada que naquela época. Eu imagino um apóstolo Paulo nos dias de hoje que não para de pregar. Eu imagino um apóstolo Pedro que não para de pregar. Pregue a palavra, use as ferramentas que você tem, use as ferramentas atuais. Eles usavam cartas, eles iam até os locais. Use as ferramentas para anunciar a palavra de Deus. Nós temos muita facilidade para fazer tudo isso. Hoje nós temos aviões, nós temos carros, nós temos celulares, Bíblias no celular, nós temos Kindle, que as pessoas leem livros, nós temos o próprio celular também que pode ser usado para isso, para ler livros. Livros e mais livros, nós temos até livro físico, para quem gosta, para quem prefere. Nós temos muitas ferramentas, muitas. E o que nós temos feito com isso? A Bíblia fica na sua estante e os celulares são apenas para visualizar as vidas perfeitas e afins. Use essas ferramentas para pegar a palavra.
Aqueles discípulos que criam que Cristo havia sido morto e ressuscitado, e eles anunciavam como se ele fosse voltar amanhã, como se ele fosse voltar daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos. De verdade, eu espero que nós possamos ter essa percepção. Nós possamos ser como esses discípulos. Esperar a volta de Cristo, a gente fica postergando porque já passou muito tempo que tudo isso aconteceu e que ele prometeu. Mas se ele prometeu, ele há de cumprir, como está em toda a palavra dele. Tudo que Cristo fez se cumpriu. E às vezes nós lemos a Bíblia e nós achamos que as coisas aconteceram assim muito rápido, mas não foi, demorou muito. Imagine o tempo que as pessoas demoraram na época do último profeta até Mateus. Você acha que foi de um dia para o outro? Não foi, demorou. Mas se cumpriu. Cada dia vem se cumprindo. Se você de fato crê na Bíblia, não deixe de anunciar, meu irmão. Não deixe de anunciar essa palavra que é viva e eficaz. Não negligencia esse papel que é seu. Esse papel não é do pastor, esse papel não é do presbítero, esse papel não é de um evangelista específico, de um missionário específico que foi para tal lugar. Esse papel é seu. Cumprir o ID é o seu papel, é o meu papel, é o nosso papel. Não negligencie o ID. Pois, apesar de todas as aflições, apesar de todas as dificuldades, Ele caminha conosco. Que Deus nos abençoe. Amém? Vou orar para a gente finalizar e espero que todos tenham entendido. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, engrandeço o teu santo nome e te exalto, Senhor amado. Somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Senhor, nós adoramos na beleza da sua santidade e te servimos, Senhor amado. Que nós possamos não negligenciar, Senhor amado, a tua palavra. Que não possamos negligenciar, Senhor amado, o anúncio da tua palavra. Que não possamos negligenciar, Senhor amado, o nosso papel, que é te adorar. E além disso, Senhor amado, entender a tua palavra e anunciá-la. Que nós possamos ser pessoas que te adoram de todo o coração, que te adoram em espírito e em verdade e anuncie essa palavra, Senhor. Senhor, toque no coração de cada um, que cada um possa ter entendido essa mensagem e que venha fazer diferença na vida de cada um. Que cada um, Senhor amado, possa entender isso e anunciar mesmo. Me ajude, Senhor amado, a continuar sendo um servo seu, a ser um servo melhor, Senhor amado, que te busca e te exalta de todo o coração. Que nosso estudo da palavra não seja apenas para o nosso intelecto, não seja apenas para nós mesmos, mas que nós possamos, com todo afinco, com todo fervor, Senhor amado, anunciar a tua palavra. Que nós possamos, Senhor amado, ser pés que anunciam as boas novas, Senhor. Que nós possamos ser as pessoas que pregam, Senhor amado, e que essa palavra a cada dia possa arder no nosso coração. E que nós possamos a cada dia também, Senhor amado, reconhecer que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos ajudando, nos capacitando e que nós possamos ser servos que adoram a Deus em espírito e em verdade, que leiam a palavra, que anunciem a palavra e que creem que Cristo caminha conosco. Amém? Deus os abençoe e até uma próxima.